Fala galera, tudo bem? Esse aqui é uma videoaula sobre as dúvidas referentes ao plantão anterior, ok? Então eu vou aqui falar algumas coisas que eu já falei no plantão e me aprofundar em outras, tá? Rapidinho aqui, vamos ver quais foram os exercícios que estavam na dúvida lá. Era o exercício 6 de fixação, que diz assim: as condições de temperatura e umidade do período chuvoso, ó, muito importante, já começa aqui, ó, do período chuvoso levam os fungos a se desenvolverem em grande abundância dentro das nossas casas. Grande abundância. O que isso significa? Significa que, mesmo sem estar num período chuvoso com grande umidade e as condições de temperatura adequadas, você ainda pode ter a reprodução desses organismos, causando inúmeros prejuízos às nossas vidas. Sobre tais organismos, pode-se afirmar que nos fungos, ó, aqui, ó, alternativa A. Nos fungos, as hifas provenientes de um mesmo micélio se unem e formam corpos de frutificação, ascocarpos ou basidiocarpos. Isso aqui é a pegadinha da questão. Por quê? Porque as estruturas de reprodução não são hifas, tá? Não são as hifas, tá? Mas sim os esporângios. Tá? Por isso que essa opção está errada, porque não são as hifas lá que estão se unindo e formando o corpo de frutificação, mas sim uma modificação, uma alteração, é uma diferenciação das hifas sendo transformadas, sendo diferenciadas em esporângios para produzir esporos lá no corpo de frutificação, que também é chamado de esporoma, tá? Então a B, ó, por que a B está errada? Está dizendo assim, ó, é na fase sexuada que os fungos produzem seus esporos através da meiose. Ao caírem em substratos como alimentos, tecidos, madeira, couro, etc., tais esporos germinam e formam hifas. Essa aqui é a opção certa, tá? Porque é justamente isso aqui mesmo, porque você tem lá na fase sexuada, os fungos produzem os esporos que caem lá no ambiente, tá? E vão se germinar em um novo organismo, formando novas hifas. Só tem que ter cuidado porque tem alguns organismos que também fazem isso como uma parte de forma assexuada, tá? Mas não vai ser necessário saber disso para essa questão. Por que, que a C está errada? Os fungos se reproduzem através de esporos, os quais só estão presentes no ambiente durante o período chuvoso. Não. Os fungos se reproduzem através de esporos, os quais estão presentes em qualquer ambiente, chuvoso ou não. Por isso que está errado aqui, é esse só. Tá? Esse só aqui está querendo dizer que eles só se reproduzem quando está no período chuvoso. Então isso não é verdade. Aqui na D, está dizendo os mixomicetos eram considerados fungos protistas, mas na verdade eles possuem mais características de plantas do que de protistas e por isso hoje são classificados no reino plant. A gente acabou de ver na aula passada que o reino plant não tem esses mixomicetos aqui não. Fungo protista, na verdade, não é mais fungo, é protista. Tá? Então ele está agora no reino protista e não no reino plant. Então a D aqui está errada porque mixomicetos não estão no reino plant, mas sim nos protistas. Tá? E a E está errado por causa do seguinte: a primeira palavra da espécie, Saccharomyces cerevisiae, fungo que faz fermentação alcoólica, corresponde ao termo específico e é escrita em maiúscula. Já a segunda indica o gênero e é escrita em minúscula. A pegadinha aqui está nisso aqui, ó, termo específico. E aqui depois, ó, gênero, que é escrito em minúsculo. Na verdade é o contrário. O gênero tem a primeira letra escrita em maiúscula, como está aqui. Tá? Isso aqui não é o termo específico, esse aqui é o termo gênero. Tá? Esse é o gênero. O cerevisiae aqui, ó, esse aqui, é que sim, esse é todo minúsculo. Ok? E ainda faltou aqui, uma coisa está errada nessa questão. Isto aqui deveria estar em itálico, tá? Porque está sendo digitado. Então ele tem que estar em itálico. Nome científico tem que estar em itálico. Esse aqui era o outro exercício, era o exercício 6, tá? Ah, botei errado, não é fixação não, é o exercício de complementares, tá?
Os fungos são importantes para o homem em diversos processos, como a fermentação, saúde, entre outros. Os fungos, no entanto, possuem características especiais, o que forçou, inclusive, a criação de um reino específico para eles, o reino fungi. E aqui ele diz que um fungo tem hifas, e o conjunto de hifas é chamado de micélio. Tá? Lembra que isso aqui é um fungo filamentoso, tem um fungo que é unicelular chamado de levedura. Tá? Aí ele pergunta para você assim, ó, explique como os fungos obtêm nutrientes. E aí você tem que lembrar do seguinte, os fungos são organismos decompositores. Se eles são organismos decompositores, eles têm que digerir a matéria orgânica que eles encontram no ambiente. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de um cogumelo, que é um corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação está interligado a hifas. Tá vendo aqui, ó? Um monte de hifa aqui, ó. Tá? Está interligado às hifas. Então, o corpo de frutificação faz parte do corpo geral do fungo, que na verdade está sobre o solo, como está mostrando aqui na imagem. Então, essas hifas, elas vão aqui, ó, adentrar em qualquer coisa que seja de matéria orgânica. Nesse caso aqui é uma folha de uma árvore que caiu, tá? A folha caiu, ficou ali sobre o solo. Os fungos que estão próximos, eles vão crescer as suas hifas em direção a essa folha e vão começar a penetrar as suas hifas nesse tecido vegetal. Né? Quando eles começarem a penetrar essas hifas, ou seja, eles vão começar a liberar algumas coisas para essa região da folha aqui, ó, que está sendo invadida. Tá? Então eles vão começar a liberar um monte de substância aqui, ó, e isso aqui vai começar a ser digerido, tá? Fora do corpo mesmo, tá? Perceba que ele, aqui é o corpo do fungo, ó. Isso aqui é o corpo do fungo. Ele está liberando as substâncias, ó, aqui para fora do corpo. Tá? É onde está a folha. E aí o que acontece? Ele começa a liberar aqui umas enzimas digestivas, tá? Que são enzimas extracelulares. E aí começa a digerir aquilo ali, aquilo começa a formar nutrientes cada vez menores, e aí então o fungo vai absorvendo aqui de fora mesmo, tá? Ali naquela parte onde ele está agregado a essa folha. Então é assim que os fungos obtêm o seu nutriente.